Olá, tudo bem? Na data de ontem, dia 18 de maio de 2022, foi aprovado por 264 votos contra 144 e 2 abstenções. A Câmara dos Deputados aprovou então esse texto base do projeto de lei número 2411/19, que concede aos pais a possibilidade de educar os próprios filhos sem enviá-los à escola, o chamado homeschooling. Você já sabe direito o que significa o homeschooling? Eu assumo aqui já um compromisso aos meus inscritos, amigos e companheiros que acompanham esse canal com amor, com carinho, com respeito, acreditando que eu estou aqui passando informações sérias e de compromisso com a verdade. Eu então quero afirmar que estarei trazendo vídeos em relação a esse tema tão importante para a atualidade, aonde tem uma grande barreira a ser ainda vencida e ultrapassada. Então, se você ainda não conhece o que significa homeschooling, eu peço que assista esse vídeo até o final. Eu estou aqui agora dedicando algumas horas para fazer esse vídeo. Às vezes você assiste aqui 10 minutos ou 15 ou 8 e você acha que é rapidinho, mas nós gastamos algumas horas para poder transmitir um vídeo de boa qualidade e ainda assim não somos ainda top. Mas eu creio que, apesar da minha pequena contribuição, ela será válida para alcançar vidas com a verdade e também ajudar famílias que querem, de uma forma honesta e verdadeira, ter o melhor de Deus para os seus lares. Então assista até o final, vou explicar um pouco mais sobre o homeschooling. Já deixa o seu like no vídeo e esse vídeo vai ser muito importante para você. Acompanhe mais. Homeschooling é uma palavra de língua inglesa que significa educação escolar em casa. No Brasil, o termo também é conhecido como educação domiciliar ou doméstica. Embora já exista há alguns anos, essa modalidade de educação tem ganhado novos adeptos ultimamente, depois do surgimento da pandemia do coronavírus em março de 2020. Nessa modalidade, a criança e o adolescente não frequentam a escola tradicional. Em vez disso, eles são educados em casa, geralmente pelos seus pais, os quais participam ativamente do processo de formação intelectual dos seus filhos. O homeschooling defende que, ao terem aulas em casa, as crianças ganham mais segurança, conforto e qualidade, pois têm a atenção toda para elas. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, nesse tipo de modalidade, os pais oferecem aos seus filhos uma educação personalizada para poderem explorar o potencial e os talentos de cada um deles. Para isso, a ANED ressalta que os pais devem investir tempo e recursos. Além da educação intelectual, o foco do homeschooling, de acordo com a ANED, é a preocupação dos pais com a formação do caráter dos seus filhos e em direcionar os valores e as virtudes que estes devem incorporar. Como funciona o homeschooling? No homeschooling, o objetivo é que os pais ensinem os seus filhos a aprenderem o conteúdo e não a memorizá-lo, conforme explica a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Com a implantação dessa modalidade de educação, as crianças e os adolescentes aprendem a estudar, pesquisar, questionar, raciocinar de forma lógica, interpretar textos e resolver problemas. Na prática, o homeschooling funciona mediante a aplicação de atividades interativas, dinâmicas e utilização de ferramentas em casa, tais como sites, blogs e aplicativos, videoaulas, plataformas de ensino, materiais didáticos. No homeschooling, as crianças e os adolescentes não ficam só em casa. Eles também podem frequentar parques, praças, parquinhos, clubes e bibliotecas. Além disso, podem praticar esportes e aprender música, artes e idiomas em outros locais. Os pais permitem ainda que os filhos participem de grupo de famílias que praticam educação domiciliar para interagir entre si e partilhar experiências.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 18 de maio, o projeto de lei que regulamenta a prática do ensino domiciliar. Com 264 votos a favor, 144 contrários e 2 abstenções. O PL teve a urgência aprovada pelos deputados anteriormente nesta quarta, então não precisou passar por uma comissão especial e pôde ir direto para o plenário da Casa. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para permitir o ensino domiciliar na educação básica, pré-escola, ensino fundamental e médio, e prevê diversos controles para garantir a qualidade do ensino. A criança deverá ser matriculada em uma instituição que permita a modalidade e essa escola realizará relatórios trimestrais e avaliações anuais. Os pais devem ter formação superior, que pode ser acadêmica ou técnica profissional, e certidão de antecedentes criminais negativos para crimes como violência doméstica ou que envolvem crianças. O projeto tem apoio do governo, que colocou como uma das metas prioritárias para os primeiros 100 dias de governo, embora não tenha tido sucesso para aprová-lo no começo do mandato do presidente Jair Bolsonaro. A razão é que o governo considera que o homeschooling é uma forma dos pais blindarem os filhos de supostas ideologias que seriam passadas nas escolas. Em 2018, o STF entendeu que o ensino domiciliar não é proibido, mas também não é permitido por não ser regulamentado. Agora irá para o Senado e, se for aprovado sem alterações no texto base, irá para a sanção presidencial. O mundo e a história estão repletos de gênios que foram educados em casa, pelos pais ou por professores contratados pelas famílias. Alguns jamais frequentaram uma escola regular até chegar à idade universitária. Outros experimentaram ao longo de sua vida estudantil, na infância e na adolescência, tanto a educação escolar como a domiciliar. Se para muitos o exemplo realmente vale mais que 1000 palavras, tomar conhecimento sobre alguns homeschoolers famosos que se tornaram referências em suas áreas pode ser um argumento mais poderoso do que os muitos outros já apresentados. Começamos pelo cientista mais famoso do último século, Albert Einstein, 1879 a 1955, a quem é acreditado uma extensa lista de descobertas e elaborações teóricas no campo da física. Frequentou a escola dos 5 até 10 anos de idade, quando seus pais decidiram tirá-lo do sistema convencional e contrataram um tutor que o ensinou em casa. O escolhido foi um estudante de medicina judeu chamado Max Talmud, que o instruiu nas disciplinas de matemática, ciência e filosofia. Thomas Edison, 1847 a 1931, o inventor da lâmpada, foi educado pela mãe. Ela chegou a levá-lo a uma escola por algumas semanas quando ele tinha 7 anos, mas, segundo os biógrafos do gênio, as professoras passaram a reclamar demais de suas frequentes interrupções com perguntas durante as aulas. A história provou que o problema não estava com o aluno. Podemos prosseguir citando o filósofo matemático, historiador e crítico social Bertrand Russell, 1872 a 1970, que foi criado pela avó e educado por tutores na Inglaterra após a morte dos pais. Em 1950 venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Por falar na badalada premiação, outro intelectual educado pela família que ganhou o Nobel foi Erwin Schrödinger, 1887 a 1961. Físico austríaco de destaque nas áreas da mecânica estatística, termodinâmica, teoria das cores, eletrodinâmica, relatividade geral, cosmologia e física quântica. Ele estudou em casa até os 10 anos. É bem provável, contudo, que os implicantes reclamem do fato de que todos esses cientistas nasceram no século XIX, quando a educação escolar no modelo que conhecemos hoje ainda não era de alcance universal, nem mesmo no Ocidente. A justificativa é frágil, pois não anula o fato de que os citados foram homens influentes, com intelecto altíssimo e que não frequentaram uma escola diariamente desde os 4 anos de idade, como se impõe no Brasil. Mesmo assim, a lista de homeschoolers geniais e bem-sucedidos é tão extensa que não me custaria nada citar alguns nomes mais recentes. O canadense Willard Boyle, 1924 a 2011, por exemplo, agraciado com o Nobel de Física em 2009.
é o inventor do circuito de semicondutores de imagem, uma espécie de sensor que permitiu à NASA enviar imagens nítidas à Terra do espaço. Seus serviços para a Agência Espacial Norte-Americana também lhe possibilitaram participar da equipe que determinou onde os astronautas deveriam pousar na Lua. Boyle era um filho de um médico, foi educado pela mãe e fez homeschooling até os 14 anos, quando entrou precocemente para o ensino superior. O caso da enxadrista húngara Judith Polgár, de 44 anos, é emblemático em muitos aspectos. Desafiando o regime comunista que proibiu o ensino domiciliar, seu pai decidiu educá-la em casa e a treinou no jogo de xadrez desde os 5 anos. Em 1988, ela foi a primeira mulher do mundo a vencer o Campeonato Mundial Sub-12. Aos 15, ganhou o título de mais jovem grande mestre internacional de xadrez em toda a história. Em 2002, venceu o número 1 do mundo, Garry Kasparov, e permaneceu na lista de melhores enxadristas do planeta, até anunciar seu afastamento dos campeonatos em 2014 para dedicar-se aos filhos. No entanto, se alguém quiser um exemplo mais atual ainda, o melhor nome talvez seja o do canadense Eric Demine, 39 anos, professor de ciência de computação do MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. Ele passou a infância viajando por toda a América do Norte com seu pai, um escultor e matemático por quem foi educado na modalidade homeschooling, até entrar na universidade aos 12 anos. Concluiu a graduação 2 anos depois, aos 14. Aos 20, recebeu seu primeiro diploma de doutorado. Atualmente acumula dezenas de prêmios concedidos por instituições do Canadá e dos Estados Unidos. Encerro a lista por aqui para não deixá-la extensa demais, mas claro que não esgotei os exemplos que poderiam ser dados. Me chamou muito a atenção ontem, acompanhando alguns trechos daquela votação na Câmara dos Deputados, a falta de informação de muitos deputados votarem uma coisa que nem eles sabiam do que se tratava ao certo. Falavam e esbravejavam, dizendo que isso seria controlar agora as crianças e que como os pais iriam educar. E então eles realmente demonstravam, muitos, principalmente deputados do PT e do PSOL, PCdoB, realmente assim desprovidos de qualidade de entendimento para fazer qualquer votação. É incrível como nós temos hoje pessoas ocupando cargos que votam as leis da nossa nação, e alguns até professores que não leem o projeto que estão votando. E vão votando segundo ali o próprio partido, segundo as ideologias que tem para combater esquerda ou direita, e esquecem de estar votando o que é o bem para a nação e se apegam às coisas partidárias, ideológicas, sem se preocupar em aquilo que estarão afetando ou não a população de bem do nosso país. Portanto, a educação domiciliar não é uma obrigação que todos os pais agora terão que fazer isso. É apenas a permissão da prática para aqueles pais que se consideram capazes, para que possam ter o direito de optar, de poder escolher a liberdade de como será educado seus filhos, e não ter que ser obrigados a se sujeitarem que o Estado, o governo, vem estar escolhendo a forma e a modalidade que seus filhos serão educados. Toda a vida foi assim, os pais educando os filhos. Foi algo que foi destruído durante o passar dos anos. Para que você entenda, a escola de modo universal, como se prega por aí, que batem na tecla da socialização, não sei o que lá, isso é algo recente. Não é uma coisa que existe na maior parte do tempo. E o controle de massas que isso se tornou é inconcebível, é inaceitável que então os pais venham ser obrigados a ter que se sujeitar a isso. Estão tirando a liberdade dos pais que querem poder encaminhar os seus filhos com uma educação domiciliar. E se acharem que os pais não estarão fazendo isso direito, haverá as provas que os seus filhos participarão
a cada tempo, comprovando que estão aprendendo e que estão conseguindo sim o avanço da sua educação. Precisamos apoiar todas as famílias que querem ter a liberdade de poder ensinar os seus filhos em seus lares. Vejo relatos, por exemplo, recentemente de um menino de 13 anos, comentando que na sua sala de aula havia então ali rapazes de 17 anos de idade. 3 rapazes de 17 anos numa sala de aula de alunos de 13 anos. E ali tocando terror naquela sala, fumando aqueles cigarros eletrônicos e deixando um clima de opressão onde ninguém aprende nada, só aprende a ficar traumatizado e gerando bloqueios e mais bloqueios. Então esse negócio de socialização, porque a criança tem que ir na escola para socializar, para conviver com outras, mas só existe a escola para que haja então essa convivência. Me diga quem é um pai que diz assim: nossa, meu filho está sendo muito bem influenciado na escola, ele está agora aprendendo coisinhas maravilhosas. Um dos próprios deputados que votou ontem na Câmara, ele disse assim: olha, foi aos 7 anos de idade que quem me apresentou a primeira revista pornográfica foi o meu professor de educação física. É claro que existem coisas que acontecem dentro dos lares, mas também muitas coisas acontecem dentro das escolas. E infelizmente, aquilo que era para ser bom, para ser algo que realmente contribuísse com a humanidade, não tem sido assim. Há exceções, há professores que fazem a diferença, com certeza sim. Não são de todo mal, não são de todo bom. Por isso é preciso permitir que haja essa liberação urgente para que os pais tenham a liberdade e ainda que sejam sujeitos, submetidos à prova os seus filhos para avaliar como tem sido o seu ensino, que assim seja, mas que não tirem o direito dos pais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí no comentário e vamos em frente. Que Deus abençoe todas as famílias educadoras do Brasil e do mundo. E com Deus na frente, nós vamos vencendo de fé em fé e de glória em glória. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo.